Olá, nossa conversa de hoje é sobre patrimônio cultural de Alagoas, mais precisamente sobre o conceito relativamente novo de patrimônio imaterial, cuja preocupação de um registro tem ajudado a dar destaque a preservar ícones de identidade alagoana, como a renda singeleza, a renda filé, o camarão do Bar das Ostras, nosso doce de caju e até o sururu. Para falar sobre o assunto, eu converso aqui no estúdio com uma das pesquisadoras que há anos acompanha esse processo, a arquiteta Adriana Guimarães, que já foi diretora do Pró-Memória, da Secretaria de Estado da Cultura e hoje superintendente de Identidade e Diversidade Cultural da Secult. Bem-vinda, Adriana. Muito bacana a gente falar aqui sobre então, esse conceito, né, meio novo de patrimônio imaterial. Conta pra gente um pouquinho o que é isso, na verdade, qual a diferença dele. Obrigada. É um prazer estar aqui, é um prazer falar de patrimônio cultural de uma forma ampla. Mas, em se tratando do patrimônio imaterial, ele se distingue do que é patrimônio material, né, que seriam as edificações, os sítios históricos. O patrimônio imaterial é tudo que é intangível e que é mais fácil de ser identificado quando a gente fala que são as manifestações culturais, saberes, fazeres, formas de expressão de uma comunidade e de sociedades que têm esses costumes, esses hábitos culturais, essas manifestações como parte de sua própria identidade. Isso começou, na verdade, a ser registrado, que é a partir de 2000, não é isso que a gente começa a ter registro? Isso, quando ele é institucionalizado a partir de 2000, quando a gente tem um decreto, né, de registro pelo Ministério da Cultura, através do IPHAN, que é o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, que em 2000 promulgam um decreto de reconhecimento desse patrimônio imaterial, né? Apesar dele ser bastante comentado desde a década de 30 com Mário de Andrade, que é quem primeiro, né, pensa sobre uma legislação sobre o assunto, ele já falava da importância de se conciliar o patrimônio material com o patrimônio imaterial. Segundo o ponto de vista de Mário de Andrade, já aceito por todos, eles não devem ser vistos de forma dissociadas, ainda que nós tenhamos instrumentos jurídicos, né, distintos, o tombamento para o reconhecimento do patrimônio material e o registro para o reconhecimento do que é imaterial. Então quando a gente diz que algo é patrimônio imaterial, ele foi registrado como? Não é tombado. Exato, não é tombado como patrimônio material, e sim registrado. E ainda que a gente entenda que essa desvinculação é importante de ser assimilada pela comunidade, porque quando um se perde, o outro se fragiliza e vice-versa, né? Então, a renda singeleza é um patrimônio imaterial, mas ele é materializado através do seu suporte físico, que é a renda em si, né? Sim. Então, às vezes parece contraditório, mas isso tem se praticado como uma política, né? Uma ação de preservação dentro dessas duas instâncias, o tombamento e o registro. Que, na verdade, o que é feito é o registro para que aquilo se perpetue no fazer, é isso, né? Sim, para que aquele conhecimento seja disseminado e transmitido de geração em geração, como é feito tradicionalmente em muitas culturas, né? Na verdade, o trabalho feito com o patrimônio cultural é no sentido de preservar, no caso da singeleza, né? Usando como exemplo, foi uma renda que quando a gente descobriu aqui em Alagoas... Que é essa renda, na verdade, que você está usando até, não sei se a gente pode depois dar um close, porque ela é delicadíssima, né? O nome faz jus, né, ao não poderia ter outro nome, na verdade. Exato. Ele é até mais adequado do que o nome italiano, né? Como chama na Itália? Chama puntino ad ago, que a tradução seria ponto de agulha. Nossa, é bem mais poético. Nossa, é mais bonito, sem dúvida. E elas adoraram saber o significado do nome singeleza, né? As artesãs italianas. Mas então, voltando um pouco, a gente descobriu que em Alagoas, achávamos a princípio, no início da pesquisa, que só a Dona Marinita era... Em Marechal Deodoro era a única artesã que fazia em Alagoas, né? Então, ela aprendeu com a mãe, que aprendeu com a avó, com uma tia. Então, ele é muito específico nesse caráter assim, de ser transmitido de geração para geração. E o que acontece? A Dona Marinita não casa, não tem filhos e ela não transmite isso. Não repassa. Realmente, a questão de não ter tido filhos impactou isso? A gente acredita que é uma das questões fundamentais para se entender porque que a renda singeleza ela quase entra em extinção.
o fato de ter sido interrompido esse processo. Uma linhagem, é uma coisa hereditária, transmite-se renda hereditariamente. Hereditariamente, imagine, né? Então, assim, essa interrupção da transmissão geracional pode ter sido o grande causador, né, dessa eminência de perda em Marechal Deodoro. E vocês conseguiram atacar isso quase nos últimos minutos, né? Porque Dona Marinita... Ela faleceu pouco tempo depois, né? De quando nós começamos a pesquisa, conseguimos um recurso. Na verdade, o recurso que deu origem à oficina, que capacitou um número maior de pessoas, foi um recurso que nós conseguimos com o BNB, o que tem o edital do BNB Cultural. E nós recebemos a notícia na semana seguinte a Dona Marinita faleceu. Puxa. E aí nós ficamos muito preocupadas com isso, porque a gente achava que tinha que devolver o recurso, a gente até então a gente não sabia que existiam as meninas, as artesãs em Água Branca, né? No momento a gente só sabia que existia em Marechal Deodoro. E assim, na verdade foi no velório da Dona Marinita que nós conhecemos a Dona Benedita, que é uma vizinha da Dona Marinita. Ah, então ela não tinha filhas, mas tinha passado para a vizinha. Tinha passado para a vizinha. Não falei tudo, estava perdido. E na verdade nós descobrimos que algumas senhoras aprenderam a fazer na infância e não deram continuidade. No caso da Dona Benedita. Porque não deve ter um apelo comercial, não é isso? Não tem um apelo comercial, ela exige muita atenção, né? É uma renda que rende muito pouquinho, não é isso o trabalho, né? E é muito engraçado porque a Dona Benedita usa uma palavra que a gente adora falar, que ela diz que ela não continuou fazendo, aprendeu quando era criança, mas não continuou fazendo porque era muito renitente. Renitente. Então, e outra coisa também que elas falam muito, não é um tipo de trabalho manual que você pode conversar, você pode brincar, você pode assistir a novela enquanto faz, porque exige concentração. Sim, sim. Por conta da contagem dos pontos. Então, quando elas elaboram... bagunçou tudo, isso. Então, elas vivem dizendo, quando a gente se desconcentra, erra o ponto, perde o desenho, tem que desfazer os nozinhos e refazer tudo. Nossa, deve ser uma paciência. Isso. Então, elas fazem muito. Não, tem que ser paciente. Quando as pessoas perguntam, mas é difícil de fazer? Não, difícil não é. Tem que ter prática, exige paciência. Né? Então, essa contagem dos pontos, o que, por outro lado, é muito positivo, porque os trabalhos manuais, eles tendem a fortalecer o sistema da memória, né? Então, os pesquisadores, os médicos, insistem, né, nisso, que as pessoas que têm habilidades manuais, elas têm memórias, assim, muito prodigiosas. Aliás, é um belo exercício, então, sugerido aí, né, para quem quiser desenvolver. Bacana, hein? E se a gente for comparar, por exemplo, com a memória da Dona Marinita, era uma coisa surpreendente. Ah, é? Surpreendente, né? De fatos? De fatos do passado, de conversas que nós tínhamos com ela e de que ela retomava a conversa. Quando o Marechal foi reconhecido como patrimônio nacional, o ministro Gilberto Gil, à época, foi a Marechal Deodoro e ela fez uma peça, né, para ser ofertado ao ministro Gilberto Gil. E depois ela quis saber como é que foi, se entregaram uma peça, como é que tinha sido a festa. E quantos anos mesmo ela tinha? Ela morreu com 94 anos, se não me engano. Deixa eu só te interromper um pouquinho para a gente fazer um breve intervalo. E eu queria só lembrar que você pode acompanhar a nossa conversa também pelo site do TNH. É só acessar www.tnh1.com.br/TNH1TV. A gente volta já já.